bem-vindos a mais um episódio do Entre Mulheres, um espaço de conexão e informação, onde mulheres realmente têm espaço para se expressar, né? Lugar para colocar sua voz e para serem ouvidas. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Mulheres, um espaço de conexão e informação. Aqui, a nossa ideia é dar voz para todas as mulheres. Se você quer um canto para falar, desabafar, saber que você é normal, fique com a gente. Não esqueça de curtir nosso YouTube, nosso sininho, Instagram e Spotify, é isso? Exatamente. Então vem com a gente que hoje a gente vai ter um assunto, digamos, delicado. Comigo aqui uma amiga de infância que mora no meu coração e vai repartir um momento delicado da vida dela, que ela chama-se Renata, e eu vou deixar ela se apresentar e depois eu trago o que é o assunto. Oi, Renata, bem-vinda, obrigada. Eu que agradeço, gente, muito obrigada pela oportunidade de fazer por outras mulheres o que fizeram por mim. Percebe que o assunto é delicado, né? Então, eu vou adiantar enquanto ela se recompõe. Ela vai chorar bastante, a gente está aqui para acolher, porque aqui também é um espaço de acolhimento. Nós vamos falar de relacionamentos abusivos. E pode ser que você esteja em um. Então, fica ligado, porque, às vezes, aquele sinal que você não está querendo enxergar é tudo que você precisa para sair a tempo. Cuidado com os gatilhos, hein, gente? Fica aqui o alerta de gatilho também, se para você ainda é um tema sensível... deixa para acompanhar, marca uma amiga que precisa também saber sobre isso. Vamos lá, não precisa chorar, respira fundo. Você sempre foi uma mulher independente, bem resolvida, linda, maravilhosa. Desde sempre, desde quando a gente se conheceu, aos 10 anos de idade. A gente é amiga há muito tempo. Da nossa turma eu fui a primeira a namorar, o meu namorado tinha moto, eu era um... A gente achava o máximo que ele falava inglês, os pais dele falavam tudo em inglês em casa. A gente achava o máximo. E a vida correu. Faculdade, saí de casa, vivi a vida, viajei, fiz um monte de coisa. Eu tive um desligamento de uma empresa que eu morava em Jundiaí, trabalhava em Cajamar, fui desligada da empresa numa reforma que fizeram lá. E eu decidi voltar para casa, né? Voltar para casa, pegar o dinheiro de fundo de garantia e refazer minha vida perto dos meus pais. Estavam ficando idosos. E fazer uma pós-graduação, enfim. Vim embora para São José, vim embora para casa e eu conheci uma pessoa. Parecia um cara muito legal, muito bacana. A gente era muito diferente. Nós tínhamos idades muito diferentes, bem mais novo que eu. Mas ele parecia, naquele momento, um bálsamo, né? Foi muito bem-vindo, foi um relacionamento muito bem-vindo. Ele era muito legal com a minha família, muito legal, né? Com a minha sobrinha, que tinha acabado de nascer. E até então foi tudo bem. Um ano de namoro, correu tudo bem. Nós noivamos. Quando a gente noivou, a gente foi morar junto e aí a coisa começou a mudar. E aí a coisa começou a se transformar. Mesmo assim, foi um ano de noivado, morando junto. O relacionamento, ele me parecia estranho. Não é que de cara eu falei assim, nossa, tá. Não, ele me parecia estranho, mas ao mesmo tempo eu não conseguia sair. Então vocês, enquanto ele estava namorando, ele era uma pessoa. Foram para debaixo do mesmo teto, ele mudou. Ele ficou muito diferente. Só com você ou, por exemplo, também com a sua família, com todas as pessoas? Não, a princípio era só comigo. Era uma coisa que era da porta de casa para dentro. Sim. E aí, quando tava fora, também era normal. Aquele ser exemplar. Tudo normal. Aquela pessoa magnífica, incrível. Mesmo assim, veio o casamento. E hoje, quando você tá num relacionamento desse, é muito estranho porque você não sabe.
Sim. E aí você traz uma dificuldade, né, que já vem uma dificuldade natural nesse processo. Porque com você é diferente, da porta para fora ele é a mesma pessoa. Então, até para você, se você quer falar sobre isso, ou se você percebe alguma coisa e quer comentar, é difícil, porque as pessoas, elas Não tendem a não enxergam. acreditar, né? Elas tendem a não acreditar e você fica confuso. A partir do momento que da porta para fora ele é a pessoa que ele sempre foi com absolutamente todo mundo, e da porta para dentro ele é do outro jeito com você, o que ele te convence, o que você passa a acreditar é que o problema é com você Sim. e não com o outro. O problema é com você. Você tem um problema. E o abuso narcisista, ele é marcado justamente por essa confusão mental. Justamente por essa quebra, você se desprende da sua personalidade, Sim. né? Você foi se apagando. Você vai se apagando, você vai... Eu não sou psicóloga, então eu vou dar para você as impressões, as conclusões que eu cheguei durante o meu processo terapêutico e que me fizeram descobrir isso sozinha. Como é que eu cheguei de fato, eu sofri um abuso narcisista. Eu já tinham se passado 3 anos de relacionamento, levou um tempo até a gente se divorciar, então foram 3 anos de casamento, 5 anos, um de noivado, um de namoro. Ele já tinha saído de casa, nós já estávamos separados, então eu estava no olho do furacão e eu Fazendo terapia. Fazendo terapia. Eu comecei a fazer terapia no meio do olho do furacão, porque eu sabia que tinha alguma coisa muito errada comigo. E como eu tenho ansiedade, eu tenho TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, eu procurei o psiquiatra para fazer uso da medicação, e a psiquiatra falou assim, vai para terapia. Sim. É uma coisa que nem todo mundo faz, porque terapia não é um negócio legal, não é um negócio bacana, não é um negócio fácil. Sim. As pessoas, elas tomam o ansiolítico, elas tomam o antidepressivo, elas fazem uso da medicação. O físico passa e aí parece que fica tudo bem. Né? Porque os sintomas físicos passam e fica tudo bem. Não fica. Sim. Então, assim, a minha dica se sentiu assim, foi pro médico, o médico falou, vai fazer terapia, vá. Não é um processo fácil, mas vai e fique. Mas é o que Sim. cura, né? Porque o remédio, ele cura o efeito, não a causa. Não. O que trata a causa é a terapia. Né? Exatamente. E aqui eu acho importante a gente fazer um parêntese, porque assim, a terapia, ela é super importante. Acho que o principal tratamento é a terapia, né? O remédio, ele acaba sendo, em alguns pontos, até um emergencial, uma forma de você, talvez, se centrar ali, até para conseguir conduzir a terapia, em alguns casos, mas o principal é a terapia. Só que a gente precisa tomar muito cuidado com a linha de terapia que a gente escolhe. Primeiro, essa frase que você falou, não desista, ela é fundamental, porque nem sempre você vai se dar com o primeiro psicólogo, com o primeiro terapeuta que você encontra, então você tem esse tempo de ajuste. Só que, assim, existem muitas linhas que se intitulam terapeutas, mas que você ainda não tem esse acompanhamento científico que realmente consiga fazer você se centrar. Eu não tive essa experiência, mas eu tive um terapeuta que chegou a me perguntar assim, mas essas coisas acontecem ou elas são reflexo do que você faz? Então, assim, em algum momento eu falei, gente, será que eu tô culpada? Ele tá duvidando de mim. Eu preciso tratar diferente, então, para que a outra pessoa não reaja a isso, né? E aí você começa a se colocar em dúvida, e isso que você falou, assim, parece que eu tô errada, é algo que se intensifica, né? Então, não deixem de procurar terapia, mas terapia. Terapia é importante. A minha é cognitiva comportamental, que é o que trata o adulto, né? Sim. Porque tudo que acontece com a gente, de certa forma, é um reflexo de como a gente se comporta. Sim. Né? É a ação e a reação. Exato. É uma coisa que eu falo da terapia, que as pessoas vão falar assim, fazer terapia não é legal, não é bacana, porque às vezes você realmente descobre que o errado da história é você. Sim. E aí é que a pessoa entra em negação. Tem até brincadeiras com isso, né? Eu pago um terapeuta para ele me mostrar que o errado sou eu. Que o errado sou eu. Que você provocou a situação, né? Não no meu caso, por exemplo. Mas é interessante que outro dia ela comentando comigo, que ela foi na terapia para arrumar o relacionamento, que ela dizia que ela que tinha que mudar no relacionamento, que era ela que estava errada no relacionamento.
porque, de certa forma, foi o que eu fui convencida a acreditar. Sim. Fui convencida através de manipulação, né? A manipulação, eu falo que é aquela... É uma frase que todo mundo conhece, que assim, a melhor defesa é o ataque. Sim. Então, a manipulação, ela nada mais é do que a pessoa reagir de forma exagerada ou violenta, seja verbal, seja física, a uma reação que você teve, alguma coisa que ele fez para você. Sim. A uma ofensa, a uma reação. Então, assim, é a pessoa reagir atacando. E é nessa que você começa a acreditar que você... Realmente, o problema sou eu, né? Porque Sim. fora de casa de um jeito, dentro de casa de outro, as explosões... E aí você passa a viver uma vida do literalmente pisar em ovos. Você começa a medir absolutamente tudo que você fala e como você fala para não disparar a bomba. Sim. Para aquilo não virar um inferno. E quando aquilo vira um inferno, um caos, o que a pessoa faz? Ela reage contra você, ela te coloca numa situação em que você fica desesperado, porque desaba o teu mundo. Ela fica um tempo em silêncio e depois ela te agrada. Então, no seu cérebro você vai do total caos, da crise de ansiedade, onde o seu cérebro é pura adrenalina. Sim. E aí você fica naquela esperando a pessoa que eu falo literalmente, é o cachorro que fez xixi no tapete. Você briga com o cachorro e o cachorro fica andando atrás de você, esperando que você dê um carinho, que você volte a dar atenção. Uhum. E aí a pessoa, ela volta a dar aquela atenção e aí vem dopamina, tá tudo bem, ficou tudo bem. Você percebe que isso é químico. Sim. E você acaba viciado nesse movimento. Exatamente. E daí você fica preso nesse sistema. É quase... De bate e assopra. É quase como uma sensação de, nossa, eu consegui vencer. Né? Consegui convencer, consegui fazer... É como usar uma droga. É como usar uma droga. Você vai da abstinência total ao uso da droga. O uso da droga vai aliviar. É por isso que eles chamam de relacionamentos tóxicos. Eu não gosto quando as pessoas falam tudo é tóxico, tudo, porque banalizou-se tudo, né? Uhum. Sim. Chama-se relacionamento tóxico porque é um tóxico, você fica viciado naquilo. Sim. Você fica viciado. Então, quando vem o rompimento, é uma total abstinência. Você não sabe o que fazer. E eu trabalho de home e eu sou uma pessoa que eu não consigo me concentrar no absoluto silêncio. Porque como eu sou ansiosa, se eu estou em absoluto silêncio, a minha mente começa a divagar. Começam os pensamentos acelerados. Então, eu comecei a trabalhar ouvindo podcast. Eu punho o podcast no celular ali do lado e o som de outras... Eu nem presto atenção direito, mas só o barulho mesmo. O som de outras pessoas falando me ajuda a me concentrar no trabalho. E aí, eu gosto muito de uma psiquiatra que se chama Ana Beatriz Barroso, Adoro. que escreveu o Mentes Perigosas, que é um livro sobre mentes de psicopatas, pessoas que são realmente fora da casinha, né? Fora do padrão. E ela recebeu no podcast dela uma moça que hoje eu sigo, que é Simone Veloso. A Simone Veloso, ela tem canais no YouTube, Instagram, que chama Narciso, Seu Espelho Se Quebrou. Ela passou por 4 relacionamentos narcisistas, então ela meio que se especializou nisso. E ela escreveu um livro sobre isso. Sim. Se você escutar a história de vida dela, você até entende, porque assim, você se coloca na posição, o narcisista, ele consegue te identificar como uma vítima potencial, porque ele consegue... Ele vê sua fragilidade. Ele fareja a sua fragilidade, como se ele estivesse caçando. Então, Sim. ele identifica na pessoa e fala assim, daquela pessoa eu vou conseguir uma coisa que eu quero. E aí, ele vai lá, ele te estuda, ele te espelha, ele passa a ser um reflexo de você, então assim, ele é a tua alma gêmea. Ele quer as mesmas coisas que você, na mesma intensidade. Vamos construir uma vida linda juntos. A gente vai... No meu caso, eu sempre quis muito ter família. Conto de fadas. Conto de fadas. A gente vai casar, a gente vai ter filhos, a gente vai ter família, a gente vai construir uma vida linda juntos e nada. Aos poucos, tudo aquilo foi tirado de mim. E você tá preso nessa dependência emocional. Sim. Você não consegue se despregar daquilo. E você descobriu ouvindo esse podcast. E eu descobri ouvindo a Simone. Eu ouvi
E naquele dia eu não consegui trabalhar porque eu não conseguia parar de ver o podcast. Antes eu só estava ouvindo. Aí eu terminei o que eu tinha que fazer e assisti de novo, olhando para a moça. E eu me via em cada fala dela. E aí eu entrei no YouTube dela e assistia vídeo atrás de vídeo, vídeo atrás de vídeo, vídeo atrás de vídeo. E eu me via naquilo. E eu fui para terapia e eu falei para minha psicóloga. E meio que no semblante dela, pareceu, ela falou assim, agora a gente chegou onde eu queria. Porque ela não pode afirmar como terapeuta. Ele é narcisista, ela nem conhece ele. Né? Sim, ela conhece pelo que você conta, pelo né? movimento do que acontecia comigo, obviamente eu estava passando pelos ciclos. Porque o abuso narcisista, ele tem ciclos. Ele tem ciclos e eles são sempre iguais. Eles são sempre iguais. Eles são pontualmente iguais. A pessoa, ela sempre faz a mesma coisa, do mesmo jeito, com vítimas subsequentes. Sim. Entendeu? Quando ele rompe com você, ele já está iniciando um outro ciclo, ele já tem outra vítima. E isso se ele já não tem vítimas simultâneas, ele já tem outro ciclo começando. Sim. É porque para ele também é uma dependência, né? Não, ele não tem empatia. Ele não tem empatia. Ele é tipo psicopata. Sim. Tá na casinha dos psicopatas. E o psicopata, por que ele é psicopata pra gente? Porque ele não tem sentimento. Então, assim, a sua dificuldade, não sei o quê, ele vê só como oportunidade. Sim. Então, ele não vê o sofrimento. Tem a necessidade de estar no controle. Porque o sofrimento que ele causa, ele não sente. Entendeu? O que ele sente é a perda do poder. Isso ele sente, do domínio. Sim. Se ele perder o poder ou se o poder dele for ameaçado. Né? E a Tânia, ela teve um pequeno vislumbre do que era aquela pessoa, do que é, não sei por onde anda, do que é aquela pessoa, porque eu entrei com um processo contra ele. Uhum. Você não teve mais contato? Não, tem mais de ano que eu não tenho nenhuma notícia. Eu entrei com um processo contra ele, para que ele cumprisse o acordo do divórcio, que ele não cumpriu, obviamente, depois que a gente assinou, ele foi viver a vida dele, esqueceu que eu existia, e a minha advogada é a Tânia. Eu procurei a Tânia porque a Tânia é minha amiga de infância e era um ambiente seguro. Sim. Era uma pessoa que eu ia contar o que aconteceu e ela não ia me julgar. E era uma pessoa com quem eu poderia deixar o processo totalmente na mão dela. Eu nunca li o processo. Eu não sei o que tem escrito lá. A Tânia fez tudo. Sim. Eu não li. Eu não li a princípio porque ela falou assim, você quer ler? Ela me deu o link, né, do lugar onde fica armazenado o processo. Eu não consegui entrar no link. Ela falou assim, se você não conseguir entrar, não entra, deixa que eu leio pra você. Porque isso vai te dar muito gatilho, não vai estar bom, não vai dar bom. Ela me mandava os pareceres que ela ia colocar no processo, mas eu nunca li o que foi as respostas dele. Pelas respostas dele, ela falava, poxa, que cara legal. Só pegando um gatilho, um gancho aqui, é assim, não era nem ele que respondia, claro, é o advogado dele. E a gente estava cobrando simplesmente, era uma dívida material, era uma dívida de dinheiro. E ele falava, o advogado coloca assim, que ela estava querendo ele de volta, que ela não parava de procurar ele, que isso era tipo um assunto mal resolvido. E daí eu tinha que, na sequência, falar, olha, vamos nos manter a esta cobrança, não aos problemas emocionais ligados ao relacionamento. Sim. Então, o próprio advogado, acho que ia atrás dele, ele ia atrás do advogado e o advogado punha tudo isso. Porque ela tá querendo se vingar de mim. Não, gente, ela quer de direito, sabe assim? Mas continue que você tá lá na terapia com a sua terapeuta falando, descobri. Tô lá, descobri. Mas mesmo depois que eu descobri, e eu já estava num processo que... Durante o relacionamento, como eu me sentia, é importante as pessoas... o ser humano, o nosso cérebro, o nosso corpo, tudo dentro de nós foi feito para nos manter vivos. Então, o nosso corpo, ele tem um sistema de alerta. Sim. Ele tem. Então, assim, se você é uma pessoa que tem medo de altura, se você vai num apartamento alto, você entra no apartamento, você não tá com medo. Mas se você tenta sair na sacada, alguma coisa dentro de você fala assim, não vai. Sai daí. Não vai. É perigoso.
Não vai. Não, se você tem medo de mar, você entra no mar até a canela, tá legal. Até ali a altura da coxa, assim? coxa, tá legal. Uhum. Se você já chega no umbigo e vem uma onda, bate no seu peito, o que o seu cérebro faz? Sai daí. Sim. Quando você tá num relacionamento, como é que as pessoas descobrem que alguma coisa está muito errada? E foi aí que eu comecei a tomar consciência. O seu cérebro ele fica o tempo todo dando esse alerta. Você não tá 100% à vontade num relacionamento. Você tá casada com a pessoa, você dorme e acorda com a pessoa e você não tá à vontade. Você para de confiar, assim, também. Sim. Você fica o tempo todo, aquela luzinha da alerta, ela fica piscando dentro de você. Eu não sei nem que nome tem esse sentimento. Uhum. Mas é aquele alerta, aquela sensação de alguma coisa, tem alguma coisa muito errada aqui. Sim. Entendeu? Ela é latente, é 24 horas e é o que te adoece também. E você tem a sensação de estar sempre preocupada com o momento seguinte? Porque tá aquela situação que, assim, parece tudo tá bem, mas você já tá vivendo no momento seguinte. Você começa a antecipar, é por isso que você pisa em ovos. Uhum. Você tem medo de disparar qualquer coisa que vai transformar a tua vida num verdadeiro inferno. Uhum. Na verdade, você já está num verdadeiro inferno, né? Você fica o tempo todo se contendo, o tempo todo. Então, assim, você vai apagando, você começa a se anular. Eu tive muita sorte porque eu não me isolei dos meus amigos e da minha família. Uhum. Eu tive muita sorte. Muita gente nessa situação acaba isolada. Sim. Entendeu? Porque ele fala, pessoa, tal amiga não serve pra você, você se afasta da amiga. Então, a sua mãe faz isso, o seu pai faz aquilo, você se afasta da família. No meu caso, não. Sim. E E até a própria pessoa não quer ouvir, né? Às vezes a amiga tem um alerta, a família quer falar alguma coisa, e aí Mas pra não quer ter se que ouvir... envolver. Na verdade, não adianta falar. Uhum. Você é amiga, você tá vendo, Sim. mas se você fala... é capaz de você ainda dar munição pra ele e Sim. falar, tá vendo? Ela tá dando em cima de mim. Ah, não, mas tô falando que, assim, a gente às vezes se isola por isso também, porque daí você já não quer mais ouvir a amiga, não quer mais ouvir a família. E existe um misto, um sentimento que é muito, muito, muito claro, muito óbvio em todo mundo que sofre qualquer tipo de abuso. É um misto de medo com vergonha. Você não quer falar. Sim. Você não quer falar. Você quer fazer de conta que tá tudo bem. Claramente não tá, né? Porque eu me transformei completamente. A minha família percebeu. O meu irmão me dava carona, me deixava em casa. Antes de eu descer do carro, ele falava assim, se precisar, me liga. Sim. E a minha mãe dava dicas. Por que você tá sempre sozinha? Por que não sei o quê? Por que não sei o que lá? E eu mudava de assunto. Eu não queria falar, porque eu não queria provocar. Porque era da porta pra dentro, né? Da porta pra dentro, explicar. entendeu? E assim, tinha toda uma questão de eu estar... Eu tava vivendo, entre aspas, eu tava vivendo meu sonho. Encontrei Sim. alguém que ia casar, que ia ter Você é filho. mãe. Ia ser mãe, eu não sei o quê. E não era nada daquilo, Uhum. né? Ainda assim, depois que eu descobri, aí a minha terapeuta foi me dando mais dicas. Ela falou assim, você já percebeu, por exemplo, que toda vez que você tá bem, que você dá indícios de recuperação, ele reaparece? Ele se manifesta? Eu tenho uma amiga que ela se formou em medicina, e assim, segundo a faculdade dela, era o sonho da vida dela. E eu dei o maior apoio do mundo para ela fazer medicina. Ela largou uma carreira, um salário de 16 mil para voltar a ser estudante, porque o sonho da vida dela era ser médica. Como ela é extremamente inteligente, um belo domingo ela não estava fazendo nada em casa, resolveu prestar vestibular e passou. E ela passou numa faculdade aqui em São José, ela falou assim, o que eu faço? Eu falei, vem embora, se precisar de mim eu tô aqui, né? E assim, uma das pessoas que ela falou, eu faço questão que esteja na minha formatura, é você. Sim. Né? Então, eu já estava separada, já tinha tudo terminado. Chegou a data da formatura lá em Belo Horizonte. Eu me programei para viajar, comprei vestido, blá, blá, blá. E eu tô lá em Belo Horizonte e ele sabia que eu estaria lá. Com tudo bloqueado, a gente já não se falava mais. Eu estava lá em Belo Horizonte tomando café com a minha amiga e com a família dela. Ele mandou mensagem. Deu gatilho. Não. Incrivelmente não, porque eu tava... Você tava bem. Eu tava bem e eu tava muito bem acolhida. Mas aí Entendeu? você já conseguiu perceber exatamente o que a psicóloga falou, né? Uhum. Porque aí eu já tava orientada. É. Quando veio, eu olhei e a reação foi...
que respirei fundo, passei o celular pra minha amiga, ela falou, é muito atrevimento. Ela foi lá, bloqueou de novo, o café seguiu e fomos pra baile e a vida seguiu. Mas todas as vezes que eu dava qualquer indício, porque parece que a pessoa te vigia, né? Toda vez que eu dava indício de recuperação, ele reaparecia pra manter o vínculo. Sim. Então eu me sentia assim o tempo todo. O final do relacionamento, ele saiu de casa, pra mim foi devastador. Pra ele, você olhava, era como se nada tivesse acontecido. Então, você diz, você conseguiu sair porque ele saiu, ou como que você conseguiu sair desse relacionamento? Quando ele saiu, que é uma coisa muito... É uma característica também desses relacionamentos, o vai e volta. Né? A pessoa te puxa de volta pro relacionamento. Como eu já estava em terapia, eu de certa forma, eu também prestei bastante atenção nos meus sentimentos por estar em terapia. No fundo, eu estava aliviada. Então, eu aproveitei a oportunidade para fechar a porta. Coisas que é raro, quase ninguém faz. Sim. Porque não está em terapia, não tá preparada, quando sai fica aquela abstinência, né? Fica a abstinência, você quer que a pessoa volte, você Sim. acredita nas coisas que a pessoa faz. Mas ainda assim eu tava vivendo o processo, eu tipo, stalkeava a pessoa, o que é péssimo, você precisa Sim. parar de Ele qualquer já estava jeito. com outra. Eu precisava parar de stalkear a pessoa, então foi todo um processo para eu conseguir fazer isso. E assim, é um processo de você se livrar de um vício mesmo. Sim. É um dia de cada vez. E é fazer o que tem que ser feito. Você precisa fazer a sua lição de casa. No meio desse processo, eu sempre quis começar a praticar yoga, me inscrevi na escola de yoga e comecei a ir no yoga 5 vezes na semana. Eu tinha vontade de levantar para ir pro yoga. Eu não Gente, tinha. ela faz yoga, tipo, sei lá, 5 horas da manhã. Como que alguém tem vontade de Exatamente, levantar? não tem jeito. Incrível, é o melhor horário. A minha turma é a melhor turma. Só que assistir, meninas. Amo vocês. Eu tinha que ir. Então, eu levantava e ia. Academia, eu precisava fazer academia porque eu tenho um probleminha na coluna. Eu precisava fortalecer, porque o yoga é muito exigente. Não parece, mas é. Sim. Eu precisava fortalecer. Academia. Porque se eu já faço a yoga às 6 horas da manhã, que horas que eu vou pra academia? Se eu trabalho quase 12 horas por dia. Na hora do almoço, eu trabalho de home, academia do outro lado da rua. Eu vou pra academia. Eu comecei a academia. Terapia é sagrado. Não marque nada às quartas-feiras à noite. Eu não faço hora essa de quarta-feira porque eu vou pra minha terapia. Se não der pra ir, a gente faz online. Sim. Se desmarcar, a gente repõe. A minha terapia é sagrada. Nesse processo, o meu psiquiatra, que sempre foi a favor a desmamar a medicação, eu tomava 2 remédios, passei a tomar 1, passei a diminuir a dosagem, até o dia que a receita dele foi escrita assim, some daqui. Literalmente, eu guardei a receita e falou, some daqui. Você precisa fazer para se livrar disso. Nossa, eu quero um contato desse psiquiatra, inclusive. Ele é fantástico. Você precisa fazer toda a lição de casa. É muito difícil. Tem dia que você não consegue, tem dia que você tá exausto. E até nesse processo eu aprendi. Se acolhe. Sim. Entendeu? Se você vê que o dia é o dia limite, é o teu dia D, é o teu dia limite. Não vai dar. Não vai. Fica Sim. na cama. Faz o melhor pra você. Se fecha, ouve tua música, sabe? Lê teus livros. Faz qualquer coisa. Sim. Sabe? Sai da dieta, vai comer um bolo. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas não volta a ter o contato. E são dias e dias. E o tempo passa e isso melhora. A Simone Veloso, ela fala, todo final de vídeo dela, vai ficar tudo bem. E fica. Sim. E fica. Né? Ainda tem muitos resquícios. Eu ainda tenho muitos gatilhos. Eu ainda preciso muito da terapia. Eu ainda não penso em ter outro relacionamento. Sim. Entendeu? Mas assim, procure informação. No fundo, a gente sempre sabe que alguma coisa está errada. Como eu passei por essa situação, às vezes eu vejo coisas na internet, que é terra de ninguém, né?
de gente indo falar, artista principalmente, ai, fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo comigo, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque eu sofri o relacionamento abusivo, porque eu sofri o relacionamento tóxico. Eu tenho os meus 2 pés atrás com relação a isso. Porque quando você passa realmente por essa situação, a última coisa que você quer é sair falando para todo mundo. Sim. A não ser que você esteja bem com isso. Você não quer falar, porque você acha que é culpa tua. Sim. Você tem vergonha. Você tem medo que a pessoa volte, que a pessoa reaja. Então, não acho normal esse escândalo. Eu acho que as pessoas... Você não pensa em vingança. Você só pensa em se livrar daquilo. Sim. Você Se quer, curar, né? Você só quer voltar a ter a sua vida de volta. Você só quer voltar ao normal. Só isso. Depois de 3 anos, você acha que você já voltou ao normal? Não, eu acho que eu tô 80%. Eu não penso, por exemplo, eu não fico à vontade em pensar em outro relacionamento. Não Que ainda consigo fica aquele estado de alerta, né? Ainda estou em estágio de alerta. Então, assim, pra mim, inclusive o relacionamento das minhas amigas, quando conheci fulano de tal, eu só vejo os red flags, né? As bandeiras vermelhas, que assim, é ponto de atenção que só aqui vai dar caca. Exatamente. Então, assim, e tem hora que a gente parece até que tá colocando energia ruim no dos outros, né? Porque a gente tanto que eu evito. Eu faço, ai, que bom, você tá feliz. Você tá, olha, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui, vamos tomar um café, vamos dar... Sim. Nesse processo, você tinha uma rede de apoio? Não, depois que você descobriu que você já estava em tratamento, que você... Porque durante o processo, é aquilo que você falou, você tem vergonha, ninguém sabe, tá da porta para dentro, as pessoas percebem, mas você nem dá abertura para que vocês se metam nisso. Mas depois que você saiu, você tinha essa rede de apoio, igual você falou assim, hoje não dá para mim. Você tinha uma rede de apoio que você podia... Não, eu ainda hoje, quando me dá algum gatilho, alguma queda, a única pessoa com quem eu converso é a minha terapeuta. É assim, quando você começa a abrir esse assunto e quando o relacionamento termina, que você começa a falar, as pessoas chegam até a se cansar do assunto, Sim. né? Porque ninguém entende. É um término de relacionamento totalmente diferente. Sim. E as pessoas não entendem. Né? As pessoas acham que você está exagerando, as pessoas acham que não foi assim, mesmo porque elas conhecem uma outra versão daquela pessoa. E todo mundo Não, tem e uma do seu opinião. relacionamento, porque enquanto estava rolando o relacionamento, ninguém via aquilo, né? Não, porque todo mundo... Eu escondia e ele não transparecia. Sim, e tem uma coisa muito interessante, que assim, o ser humano, ele não fala com a intenção de... ele não ouve com a intenção de ouvir, ele ouve com a intenção de responder. Então, muitas vezes, você tem ali alguém que quer dar uma dica, todo mundo é especialista em tudo e quer falar, e você só quer pôr pra fora. Você não quer ouvir uma opinião, você não quer ouvir um parecer, né? Acho que a gente se sente mais à vontade na terapia por isso. Né? Eu tenho um amigo que hoje, às vezes, eu vou falar alguma coisa com ele, ele pergunta, tá, você quer que eu ouça ou você quer saber o que eu acho? Né? Porque ele já aprendeu a lidar com isso, das pessoas só chegarem para falar. Né? Porque eu sei que se eu responder, eu quero saber o que eu acho, eu já imagino que eu vou ouvir dele. Mas a gente quer falar. Eu tenho umas amigas minhas que me chamam justamente porque querem ouvir. Querem falar. E tem outras que querem ouvir. Sim. Então, eu escuto, porque eu sou uma boa ouvinte. Então, se você quiser falar, eu vou escutar. Daí, tem coisa que eu não tenho opinião. Sim. E realmente, eu não tenho uma opinião sobre isso, sobre esse tipo de relacionamento. Por quê? Porque eu nunca vivi. Então, é aquela coisa assim, eu não tenho lugar de fala. Sim. O que eu posso é acolher. Mas tem situações que a gente tem opinião. E daí eu pergunto assim, você quer ouvir minha opinião ou não? Sim. Se a pessoa fala não, tá bom, eu não fico nem melindrada, não tem problema nenhum, não fala. Agora, se quer ouvir também... Porque é aquilo, se você perguntasse para alguém uma opinião, neste momento lá, a pessoa ia falar assim, sai fora. Sim. Só que você não estava preparada para, entendeu? Então, é bem complicado isso, Entre né? falar e eu sair fora, tem um caminho gigante, não é assim. Não, sair de um relacionamento normal, sem aham. essas patologias, já é difícil, porque você tem uma rotina, porque você tem uma dependência ali da sua rotina. Você tem para quem ligar, tipo, aconteceu alguma coisa, dá satisfação. Isso também é um vício, a gente é viciada. Sim. Entendeu? Então, imagina com todas essas características e essa patologia envolvida. Sim. 3 vezes mais difícil, se não 10, né? As pessoas não sabiam o que fazer comigo, na verdade, né? Alguns amigos eu tava um pouco
afastados, não de afastados, é porque assim, a pandemia meio que levou as pessoas para lugares muito longes. Então, eu tinha amigos com quem eu conversava que estavam vivendo os dramas deles, né? Tem um amigo que perdeu o pai, estava lá no Paraná, dando suporte no luto da mãe. A minha amiga que estava lá sozinha em Belo Horizonte, fazendo faculdade de medicina, com a irmã dela também estava com problema de saúde. A sua mãe também teve problema de saúde nessa época, A minha mãe né? estava muito doente nessa época, então eu não queria levar problema para minha família. Amigos, os amigos... Assim, tem uma pessoa que me deu muito suporte, que acompanhou todo o caos, que é a Lola, que é minha professora de inglês, uma das minhas melhores amigas. Tinha dia que eu entrava na aula de inglês e virava, tipo... Uma terapia. Uma terapia, né? Assim, a gente ficava ali conversando, ela ficava me acalmando. A minha amiga em São Paulo tinha tido um neném no meio da pandemia. E aí a vida dela é meio caótica também, porque ela tem uma filha que é adulta e tem a filha adolescente do marido, os pais e blá, 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 blá. Às vezes eu conseguia conversar com ela. O que as pessoas faziam, o que os meus amigos faziam era realmente me acolher, mas eles me acolhiam como se fosse um término normal. Ninguém sabia dos detalhes do negócio. As pessoas só sabiam que eu estava muito mal. Então, assim, o meu suporte realmente foi a minha psicóloga. Sim. O meu suporte foi esse. E trabalhar a si mesma, né? Você não pode ficar jogando toda a carga em cima das outras pessoas. Então, quando eu me deparei com os vídeos da Simone, eu comecei a assistir e aí eu fui para outros vídeos de psicólogos e aí eu fui cruzando essas informações e aí eu fui estudar mesmo. Eu fui estudar, eu fui saber mais sobre o relacionamento, por que é relacionamento tóxico, o que é dependência emocional. Eu li livros sobre dependência emocional, eu li muitos livros da Monja Coen, eu li muita... E eu aprendi a meditar. No yoga eu aprendi a meditar. Então eu comecei a controlar a ansiedade, os momentos de gatilho com exercícios de respiração. Eu meditava todos os dias antes de dormir e eu via que isso silenciava a minha mente e me fazia dormir melhor. Então, assim, eu investia toda a minha energia em mim. Toda ela em mim. Em sair daquela situação. Em sair daquela situação. Porque eu não queria voltar para ela. Você descobrir que você não quer voltar para aquilo já é meio caminho andado. Sim. Então, você tomar... E, assim, é chocante... É muito, muito paralisante você tomar consciência do que te aconteceu. Sim. Porque quando você tá naquele barco, você tá lá na tempestade, você tá remando. Você tá sobrevivendo, né? Você tá sobrevivendo, é um dia atrás do outro, e aí vai e a administração do caos. Quando você toma consciência na terapia, no momento em que eu olhei pra minha terapia e falei, da primeira terapeuta, eu falei assim... Eu sofri um abuso, eu entrei em crise na mesma hora. Eu tive uma crise de pânico ali, no consultório da psicóloga. Porque eu nunca tinha falado pra eu mesma ouvir. Entendeu? Aquele choque de consciência, literalmente. Foi né? aquele choque. Mas é o choque que te tira Sim. daquela situação. Porque de duas uma, ou aquilo vai te acabar com você, vai destruir a tua vida... E você não consegue sair do ciclo, porque se você não sair do ciclo, a pessoa vai voltar. Sim. E aí você fica preso naquilo até, às vezes, as vias de fato. Né? É aí que a gente tem muitos feminicídios, né? Você fica naquilo até as vias de fato, né? Ou você se coloca numa posição de que doa como for, você vai sair daquela situação. E aí, se você está usando um medicamento, ajuda muito. Mas eu estava disposta a deixar tudo para trás. Sim. Então, assim, tinham momentos de crise em que eu não estava medicada. Eu tive as receitas ficaram comigo. O médico falou assim, se você achar que aquilo vai voltar, volta para o remédio. Não judia de você. Sim. Mas não, eu batalhei até sair daquela situação. Até chegar um belo dia... Isso foi a Lola que me falou. Ela falou assim, eu não sei o que te dizer. A única coisa que eu consigo dizer pra você nesse momento é que vai passar.
Sim. Você vai acordar um dia, vai abrir a janela e vai... Passou. Eu vou fazer um café. E passou. Realmente passa. E assim, é incrível. Hoje eu acordo, durmo lá no meu cantinho, na minha casinha, totalmente em paz. Totalmente em paz. Algumas coisas eu ainda tô cuidando, né? Ainda tem muita coisa onde eu me saboto por autoproteção. Também tô cuidando disso. E não querendo um relacionamento, está aí Está incluso nisso. Sabotagem. Está incluso nessa sabotagem, né? Porque não há nada de errado. Inclusive, eu já cheguei num ponto que ela falou assim... A psicóloga me fala, se você arriscar, você vai identificar o que está certo e o que está errado. Você já sabe como sair daquilo. Você já tem as armas, os caminhos. Você já aprendeu de como sair, mas você precisa tentar. Sim. Demorou muito para eu sair de casa. Sair de casa no sentido assim, eu saía para ir pro yoga, voltava. Saía para ir pra academia e voltava. Ou eu ia para casa da minha mãe e voltava. Andar no shopping, tomar um sorvete, nem pensar. Nem pensar. Porque eu tinha pânico de encontrar com a pessoa. Pânico. Eu evitava os caminhos onde eu sabia que talvez ele pudesse estar. Sim. Eu nunca mais fui aos lugares que ele frequenta. E em relacionamentos longos, né, tem a questão de você já não tem, talvez nem seja 100% do tempo, o medo de encontrar a pessoa. Mas você vai encontrar alguém que vai te perguntar. Exato. Mas aí você precisa fazer fazer a lição de casa também. É por isso que a gente tem que se manter em terapia, né? Quando você acha que já melhorou, que já tá bom o suficiente, continua com a terapia. E é o contato zero. É zero. Às vezes a pessoa ela precisa adotar uma outra linha de comportamento, porque às vezes tem filho com a pessoa, ou trabalha com a pessoa, tem um negócio com a pessoa, só ganha pão, você não consegue se desvencilhar da pessoa totalmente. No meu caso, não. Então, assim, é contato zero. Mas, assim, é zero de eu não tenho contato com nenhum amigo. Eu não tenho contato com ninguém da família. Então, tá todo mundo bloqueado no meu telefone. E nós, amigos, também não perguntamos. Eu só voltei no assunto porque eu queria que ela compartilhasse com E, vocês. assim, eu também não falo no assunto. Eu também não falo. Mesmo que haja no meio de qualquer conversa um gatilhozinho. Sim. Você perdeu a capacidade de sonhar? Não. E quais são os sonhos atuais? O meu atual agora é daqui a 15 dias eu vou pra Bahia. Eu tô de férias, eu vou passar 10 dias na Bahia, eu vou conhecer Salvador, eu vou conhecer... voltar a viajar. Você vai pra Morro, Sim, não? eu vou pra Morro de São Paulo. Ah, você viajava antes? Bastante. Já é a terceira vez que eu vou à Bahia. Eu já fui, e eu sempre viajei sozinha. Eu adoro viajar sozinha, conhecer gente, ficar em hostel, bater papo com as pessoas. Eu faço um monte de amigos. Eu tenho amigos que eu conheci há 10 anos atrás em Itacaré, que são minhas amigas até hoje. A gente fez mais 2 viagens juntas, as meninas vieram. Eu lembro dessa sua viagem pela rede social. Porque a gente se afastou um tempo, mas a rede social, por um lado, tem essa parte boa. Então, a gente está sempre em conexão com a pessoa. E eu lembro de você. Foi uma viagem... Foi uma super viagem. Eu passei 10 dias em Itacaré, conheci um monte de gente. Eu tenho amizade com algumas daquelas pessoas até hoje. A gente ainda se fala, a gente se acompanha pela rede social. Elas moram no Rio Grande do Sul. Eu tenho amigo em todo canto. Então, assim, você recupera tudo isso. Eu continuo sonhando em continuar viajando, em ter a minha família, apesar de eu estar me sabotando. Em casar de novo, e ter família, e ter o casamento dos meus sonhos, continuo sonhando com tudo isso. E como é o casamento dos seus sonhos? Porque às vezes é diferente do nosso, né? Se diz assim, em termos eu tô falando do casamento, tipo, da festa, essas coisas, eu sempre quis ter. Você quer casar de véu, grinalda? Vestido branco, tudo que eu legal. tenho direito. Que bom que você não fez com ele. Que você bom. não desperdiçou. Não. Então, o relacionamento ideal,
eu não vou conseguir pontuar pra você, eu quero isso, um cara que seja assim, 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 mesmo porque as pessoas não vêm perfeitas. Sim. Né? Não tem como você... não dá pra você ficar... é um tiro no pé você ficar mapeando as coisas, porque é a fórmula da frustração. Mas pra mim, hoje, um relacionamento ideal seria aquele onde eu pudesse ser quem eu sou. E eu fosse apoiada nisso. Sim. Eu fosse estimulada a ser quem eu sou. E continuar vivendo as minhas realidades e ter a pessoa que caminhe comigo dentro dessa Você quer um possibilidade. companheiro, um parceiro, não um filho, alguém que te suga. Sim. Não é isso, né? Alguém que vai te... Né, Vai caminhar do seu lado. Ele não, essa história de somar, não. É tipo, caminha do lado. Cada um com a sua vida e... Sem consumir a tua energia. Né? Sem assim, você vai ter que tirar a sua energia ali da sua academia porque eu preciso de tal coisa. Sim. E você vai ter que parar de fazer porque eu preciso de tal coisa. Não. Você faz assim que você puder. Você me ajuda aqui. É diferente. Então, assim, pra mim, hoje, eu sonho com um relacionamento onde eu me sinta o oposto do que eu me senti no outro. Simples assim. Um relacionamento saudável, que vai ter dificuldades, obviamente, mas que superem os desafios que a vida apresenta para ambos junto, né? Sim. Exatamente. Eu tenho uma frase que eu tirei de Friends, né? As gerações mais novas não vão conhecer. Não sabe E quem a são. nossa geração é controversa. Tem gente que ama, tem gente que detesta. Eu amo. Também. É uma série de 6 amigos, 2 deles ali se apaixonaram. E a Rachel uma hora virou pro Ross e falou, você tá barrando o meu vento. Né? Que era assim, não tá deixando viver, não tá deixando eu fazer minhas coisas. Então, gente, eu uso essa frase desde que... E eu assisti Friends já agora, Só que já saiu do ar já faz uns 10 anos. Então. E aí tem hora que eu falo assim, tá barrando meu vento, deixa eu entender o que tá acontecendo aqui de errado, né? Porque eu sou muito espontânea, muito piadista. Chega a hora, suas piadinhas são demais. Ué, você não gostou das minhas piadinhas? Foi assim que você se apaixonou? Exatamente. Né? Eu acho que a gente começa a pensar num relacionamento maduro assim. Exatamente. Né? Você tá, assim, eu sempre fui, né, faladeira, faço amigo de tudo que é canto, também faço piada em tudo que é situação que você pode imaginar. A minha família tem a minha cunhada, às vezes ele falava muito que a minha família ela tem a mania de não levar nada a sério. A gente leva a sério, mas a gente tenta colocar alguma leveza naquilo, porque senão vira um drama mexicano, ninguém aguenta. Né? Porque a vida já é difícil por si só, né, gente? Levantar todo dia cedo, trabalhar, ganhar o nosso pão de cada dia, não é fácil. E isso virou um problema, né? Isso virou um problema. Sim. E aí ficou desconfortável, porque ficou desconfortável para todo mundo, né? A presença deixava todo mundo desconfortável. Mas levou tempo para descobrir. Então, assim, se você tá num relacionamento, uma mulher que tá num relacionamento, você não tá totalmente confortável, você não consegue ser você, e você precisa ficar pisando em ovos, porque a pessoa ela vai explodir, você vai se sentir um lixo por causa disso, procura ajuda. Eu acho que uma boa forma de perceber se tá... sentir que você tá fazendo... Você tá bem. Você põe uma roupa, a pessoa olha pra você e fala, nossa, como você tá bonita, é uma coisa. Agora, você põe a mesma roupa pra você. Onde você vai assim... Já tem que ligar o alerta. Por quê? Porque eu vou assim, do jeito, da onde eu quiser. Sim. Do jeito que eu quiser. Entendeu? Então, são pequenos... Eu acho que são pequenos sinais... Isso, no caso específico, ela está falando do narcisista, mas de um relacionamento que não está te valorizando, te agregando, sendo um relacionamento de fato. Está sendo, às vezes, um relacionamento que está te consumindo a energia. Entendeu? É isso. Tipo, aonde você vai? Com quem que você vai? O que você vai fazer? Aí você está certo que você vai... Tudo que começa a te podar demais, você tem que ficar alerta. Porque, lógico, eles vão cuidar A ideia também do nosso parceiro cuidar da gente. Tem aquela proteção até aí, mas você tem que ter um limite. Até que ponto é um cuidado, uma preocupação sincera, e até que ponto tá te podando teu brilho, barrando teu vento, né? Exatamente. Até onde a pessoa ela tá cortando as tuas asas, até onde, né? A gente que é mulher, a gente entende melhor isso, porque a gente já
tem dentro da gente essa questão do apoio, do acolhimento. Exato. Isso foi uma coisa que eu posso dizer que toda essa situação me trouxe de bom. Porque eu sempre tive a tal da energia masculina, né? Porque eu sempre tive que me virar sozinha, Sim. fazer tudo sozinha. Não que eu não tivesse apoio da minha família, mas eu fui morar sozinha, longe, né? E aí eu precisei me cuidar. Sim. Eu precisei aprender a me cuidar. E a gente que é mulher, eu ensino minha sobrinha, eu falo isso para as meninas que crescem em volta de mim. A gente que é mulher, a gente nunca tá segura, sozinha, em canto nenhum. Exatamente. Então, assim, eu posso ir vestida de shortinho não sei aonde. Você vai sozinha? Você até pode, mas evita. Pra quê? Exatamente. Né? Não é, meu corpo, minhas regras. Mantenha-se em segurança, porque a gente às vezes não tá segura dentro da nossa própria casa. Mantenha-se em segurança, né? Faça coisas que vão te manter em segurança, tranquila, vão garantir o seu divertimento, a sua evolução no trabalho e tal, não sei o quê. Seja, né? Cuide de você. E essa situação toda, ela me... E assim, eu meio que era assim... Por exemplo, nenhum dos meus médicos são mulheres, né? Sim. Eu meio que criei uma conexão com isso. E eu também tive que redescobrir essa coisa. Sim. Me conectar com meninas. Entender o acolhimento feminino. Quando eu mais precisei. E isso é muito importante porque quem tem energia masculina muito alta, eu falo que é o meu caso, a gente não pede ajuda. Não, Porque a gente não nunca pede precisa. ajuda. A gente sempre está pronto para ajudar todo mundo e a gente é autossuficiente. Né? E o não pedir ajuda na sua situação é um risco. Então, o fato de você conseguir equilibrar e levantar a mão, falar eu preciso de ajuda aqui, né, já é um sinal de que essa harmonia está voltando nesse campo aí. E foi outra coisa que o yoga me trouxe, né? Porque, assim, a maioria das mulheres que praticam são meninas, Sim. né? E eu fui muito bem recebida, muito acolhida lá na Casa Quintal, onde eu pratico. E eu fiz conexões lá de pessoas que eu pude me abrir. Eu senti naquele lugar um ambiente seguro, né? E assim... E que ele também não fazia parte, né? Nunca então contaminou ali. Eu comecei a dar valor às conexões femininas. A estar com outras mulheres. A entender que ser feminino não significa ser fraca. Não é um problema, não é uma E fraqueza. já disse aqui nesse podcast que as mulheres se rivalizam. Mas se a gente se une, a gente tem um poder que homem nenhum derruba. Exatamente. É por isso que eu falo que às vezes é por isso que a gente é muito podada. É. Porque se der poder pra mulher, a gente vai tomar conta de tudo. Não, eles têm medo da gente. É uma coisa inconsciente, mas tem. Por quê? Porque nós somos multiuso, nós somos mais... Pensa, nós somos um poder vibrante. A gente coloca um filho no mundo. Exatamente. Entendeu? Eu não tenho prática religiosa, mas eu falo assim, eu tenho uma fé que acho que ela transcende qualquer religião, qualquer coisa. E eu acredito muito na força das conexões. Então, por exemplo, eu não peço ajuda. Eu ainda não consegui sair desse papel masculino que é autossuficiente. Mas a vida, ela traz para mim pessoas que entendem isso. Então, eu tenho pouco tempo de contato com a Tânia. A gente se relaciona o quê? Há uns 8 meses? Desde o começo do ano. E a Tânia já teve coisas de ela ver publicação minha e ela mandar mensagem. Tá tudo bem? Você tá precisando conversar? Você quer falar sobre isso? Então, assim, a vida, ela vai trazendo oportunidades de você sair desse papel, né? De começar a entender que, opa, peraí, não tô dando conta aqui, porque alguém tá percebendo. E é um olhar feminino, né? Porque é muito triste falar isso, mas ainda é raro, né? Você ter essa postura, né? De, opa, deixa eu ajudar antes de criticar, né? E eu acho que você acabou, né? Tendo essa saída e uma certa... A gente não gosta de usar a palavra sorte, né? Mas conseguiu enxergar quando apareceu essa chance aí de levantar a mão e de pedir ajuda para alguém. Mas pegando o que você falou de prática religiosa, ela tem uma prática religiosa. E isso eu posso falar porque eu presenciei em partes, isso deu uma sustentação para ela. Porque isso faz diferença. Você não tem uma prática religiosa e a prática religiosa ela não é necessária se você tem uma fé que te sustenta. Sim. Só que, assim, a gente está num mundo transitório. Então, se a gente não tiver uma fé que faz a gente falar, puta, eu estou passando por isso por algum motivo,
Exato. Ela é uma pessoa diferente hoje. Ela é uma pessoa mais evoluída. E ela tá aqui, pensa, ela já chorou algumas vezes e ela tá aqui para abrir o coração dela para ajudar alguém que ela nunca nem viu na vida. Sim. Só pelo fato dela expor a história dela, entendeu? Então, eu falo assim, que quem não tem, busque. Busque algum alicerce, além da matéria. Porque a matéria é transitória. A matéria, você enterrou, apodrece e acaba. E uma coisa que me veio também à mente, que ela estava falando um tempinho atrás, eu já ia comentar, as pessoas vão ver e falar assim, tá chorando, né? Tá chorando é porque isso de alguma forma ainda impacta. Gente, vocês não têm ideia de gente, como chorar alivia. De como é bom a gente perceber que tem sentimentos, né? E de falar assim, sou um ser humano, eu tô respirando, eu sinto dor, eu sinto emoção como todo mundo, né? Então, o fato de você se congelar também, não ter emoção para nada, não é um sinal lá muito saudável, né? E você, assim, pra gente ir finalizando, tem algum recado, alguma dica, algo que, igual você ouviu o podcast, isso te abriu os olhos? Se a pessoa se viu no meu lugar, mesmo que levemente, eu não sou psicóloga e eu dei assim, é uma breve, foi assim, bem superficial perto de tudo que eu passei. Procure a informação, né? E procure ajuda. Nunca se afaste de você, nunca se afaste dos seus valores. E procure ter a autoestima. E quando eu digo autoestima, não é a questão de se arrumar e se perfumar, não. É você gostar de você mesmo. Procure ter o seu auto-amor. Fazer pequenas coisas que te deem prazer para você estimular isso em você. Né? Então, assim, eu gosto de assistir tal filme, eu gosto de tomar o meu vinho na sexta-feira à noite. Se dê momentos e entenda como cuidar de você, porque isso vai fortalecer você de uma forma que vai evitar que aconteça com você. Sim. Porque você não vai ser tão frágil. A pessoa que ela tem uma autoestima, né, que ela gosta dela do jeito que ela é, do trabalho que ela faz, de como ela fala, de como ela se veste, de como... Se ela ela não se abala, ela não fica buscando o tempo todo aprovação externa, que é o que acontece muito hoje em dia. Sim. Por causa do celular, do Instagram, a pessoa fica ali esperando o like e tal. Se você faz as coisas pensando que aquilo é bom pra você, já é meio caminho andado. Você já tem a sua autoestima forte, você já não é uma vítima em potencial. Sim. Porque é muito difícil você tirar as pessoas desse lugar. Então, assim, ainda que não esteja nessa situação, procure se fortalecer dessa forma. Aí eu quero aprender a dançar forró, vai dançar forró. Aí eu quero aprender a cozinhar, vai aprender a cozinhar. Vai aprender a falar uma língua. Viagem sozinha, meninas, é maravilhoso. Toma cuidado, mas viagem sozinha é incrível. Porque você fica ali, só você e os seus pensamentos intrusivos. E de repente você descobre que você é uma pessoa divertidíssima. A sua companhia é ótima. Você fica sozinha num momento agradável, não num momento de problema, né? Então a sua mente flui diferente, né? E você aprende que a sua companhia é ótima. Você não precisa de um relacionamento. Você vai ter porque é bom pra você, tanto quanto todas as outras coisas são. Sim. Um relacionamento ele tem que ser... Gente, a melhor forma de viajar sozinha, eu acho que é ter uma amiga neurótica. Eu sou amiga neurótica. Se você vai sair sozinha, eu quero saber a placa do carro que você entrou, com quem você vai se encontrar, por onde você vai passar, porque, assim, eu vou saber onde você tá. Uma amiga minha me mandou um vídeo outro dia de um pequeno acidente que teve com o catamarã entre Salvador e Morro de São Paulo. Eu falei assim, você tem certeza que você vai fazer isso? Eu falei, você quer que eu chegue em Morro de São Paulo como gatanado? Eu tenho que entrar no diabo do barco. Sim. Eu falei assim, até onde eu tô vendo não aconteceu nada. Bateu um baita de um barcão num barquinho, os caras vieram, tiraram as pessoas do barcão, levaram pra Morro de São Paulo, não aconteceu nada. Você tá doido aí por quê? Exatamente. Eu sou naquele nível de pega o telefone do cara, vai fazer uma chave Pix, descobre o nome dele completo, joga no Jus Brasil. Entendeu? Eu não sou neurótica, não, gente. Eu sou aquela que, vai dar tudo certo. Então, mas assim, acho que graças a mim, muitas amigas minhas vão conseguir viajar tranquilas, entendeu? Sozinha, fazer o rolê. Então, assim, toma cuidado. Toma cuidado, procure se informar onde você pode, onde você não pode ir, porque todo lugar tem um lugar que é perigoso, por menor que seja.
onde você pode, onde você não pode ir. Planeja sua viagem, aonde você quer ir, tenta mapear. Eu andei o centro do Rio de Janeiro inteirinho, sozinha, não me aconteceu nada. Nada. Por quê? Eu não mexi no celular no centro do Rio de Janeiro. Se eu sentia que eu estava meio perdida, o que eu fazia? Eu entrava numa igreja, porque as igrejas têm segurança lá dentro. Lá eu tirava o celular, via onde é que eu estava, para onde que eu ia, fechava, perguntava pro segurança o caminho, o cara me indicava, eu ia. Puta, eu preciso tirar o celular da bolsa. Eu olhava para cima e via as cruzinhas. Ali tem uma igreja. Eu ia ali e entrava, porque eu me perdi no meio do Saara. Pouca gente. Pouca gente, um lugar tranquilo. Um lugar comum pra se perder. Pra você se perder. Um lugar tranquilo pra você se perder. E aí, só que assim, seja esperta. É aquilo que eu te digo, fica confortável, não se exponha. Sim. Né? As pessoas não precisam saber que você é turista. Na Bahia, grita, porque, né? São Paulo total. Não se exponha, não ponha coisas que chamem atenção, não ande com o celular na mão, não vá em lugares perigosos. E o mundo tá cheio de gente boa. A gente só se prende no problema, a gente só se prende no que é ruim, na notícia do acidente, na notícia do assalto, do assassinato. O mundo tá cheio de gente legal. Sim. E um monte de coisa boa acontecendo, mas não tem divulgação, né? Então... E assim, uma coisa que tá me gritando muito aqui para falar é assim, desconfie dos próprios pensamentos. Por quê? Quando a gente está num relacionamento abusivo, a gente tende a desacreditar da gente, né? Aí é muito fácil. Mas, quando você começar a falar para os amigos, para a família, e as pessoas forem te alertando, e você está de saco cheio, você não quer mais ouvir as pessoas, vai para terapia para entender se o que você está ouvindo das pessoas faz sentido. Né, para entender em que momento você está. Então, assim, mesmo nessa desconfiança, procure um profissional. Tá todo mundo falando sobre isso. Alguma coisa deve ter. Né? Então, segue esse caminho. Então, esse seu conselho serve para todas as mulheres, porque o amor próprio é o que mantém a gente nesse caos de vida, equilibrar a nossa balança, de não ser só profissional, de não ser só mãe, não ser só esposa, não ser... É isso, é o amor próprio, de saber exatamente responder a pergunta, o que eu gosto de fazer? Você sabe responder essa pergunta? Se não sabe, comece por aí. E daí a partir daí você vai trabalhando e ganhando mais e mais força, tá bom? Alguém quer colocar alguma coisa, complementar alguma coisa? Obrigada. Agradecer, obrigado por abrir seu coração. Eu sei que é uma situação difícil. Se você gostou, se você se identificou, você não está sozinha. E estamos abertos aqui para o que você quiser falar. A gente consegue falar com você de qualquer lugar do mundo, tá bom? E não esqueça de curtir nossas páginas. Exatamente. Compartilhe também o nosso conteúdo, né? Para que chegue a mais mulheres, para que mais mulheres consigam encontrar esse espaço aí seguro para falarem sobre o que pensam, sobre o que sentem. Até a próxima. Tchau. Tchau, obrigada.